Obrigado, Blois. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do Circuito Rio Info Viradão 2020, né? Esse tempo de pandemia, a gente tem que se reinventar. E eu acho que, Blois, vocês deram um passo muito certeiro, uma programação bastante ousada, bem extensa, muito boa, né? Quem viver, verá. Quem assistir esse Viradão, com certeza sairá muito satisfeito. Quero também, Blois, saudar aí o Márcio Campos, que está lá em Petrópolis, companheiro de tantas jornadas aí, e também o meu amigão, que eu respeito imensamente, Benito Parré, lá em Niterói, acompanhando isso. Em nome deles, eu quero cumprimentar todos e todas que acompanham aqui o nosso Viradão 2020, Circuito Rio Info. É um prazer falar com vocês todos. Eu queria primeiro pontuar um pouquinho daquilo que está programado, as 5 grandes mesas programadas nesse evento, né? Eu acho que começar com educação, né? E com a temática como superar desigualdades e ampliar as oportunidades de educação de qualidade é super atual. A educação à distância, por exemplo, ela ganha uma nova dimensão agora, nesse momento da pandemia do Covid-19. Qual é o grande desafio que eu acho? Os grandes desafios. Primeiro, criar sistemas amigáveis para os usuários, para todas as idades, não só para aquela juventude, aquelas crianças que já estão acostumadas à internet, mas aquelas pessoas que fazem os cursos com idade mais avançada e que têm uma dificuldade imensa para se adaptar ao uso da tecnologia, a compreender, a se relacionar. Além disso, sistemas com baixo uso de banda de internet, né, com bastante interação, permitindo que a ponta, né, o professor e os alunos, né, consigam fazer um diálogo adequado, né? E a questão do custo desse processo também, que é uma outra questão muito que é um grande desafio, né? Você fazer sistemas com custo adequado e acessível para o poder público, né? E também para que as pessoas que lá na ponta vão precisar acessar tenham isso, até porque a perspectiva do Covid-19 é ida e volta em ondas até surgir aí um remédio, enfim, uma vacina, né? Então, esse tema é muito importante. Segundo, bem-estar social. Quais os produtos e processos que podem auxiliar no bem-estar das cidades do interior, né? Ou seja, há uma enorme demanda, né? Uma carência de sistemas e processos eficientes. Eu cito aqui a questão da gestão pública, né? Que é uma coisa que a gente não consegue superar. A gente vê os entes públicos contratando sistemas, tentando superar isso, e sempre esbarram na falta de uma boa banda de internet, de equipamentos adequados e sistemas eficientes, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Nós temos aqui um conjunto de municípios acompanhando o Rio Info, esse viradão aqui hoje, né? Então, acho que esse debate muito atual também, né, para aqueles gestores que estão nos acompanhando aí na ponta dos municípios, né? Eu acho que tem muito a ver esse debate, bem-estar social, quais os produtos e processos que podem auxiliar no bem-estar das cidades do interior. Eu digo também porque eu estou aqui em Duque de Caxias, cidade conurbada da Baixada Fluminense, né? E que tem enormes problemas de infraestrutura na área de internet. O ponto 3, agenda digital, a intermunicipalidade na criação de uma agenda digital do interior, como desenvolvê-la, ou seja, como os provedores de serviços de TICs podem ajudar a encontrar soluções para os polos microrregionais, né, isso que a gente chama de intermunicipalidade, né? Não só essas cidades que funcionam como polos regionais e reúnem em torno de si um conjunto de cidades menores, mas também a região metropolitana com um conjunto de municípios todos conurbados, né? Então, eles têm até dificuldade de definir qual a fronteira de um município para o outro, porque a cidade se estende, né? Como a gente pode criar uma agenda para ajudar essas cidades, né, a resolver esse enorme problema de TICs, né, infraestrutura, sistemas, processos, né, o funcionamento disso. Então, a agenda digital, como que a Rio Info, como que as empresas, como as instituições, organizações que debatem isso, que atuam nisso, que são agentes, né, atores desse processo, podem ajudar a resolver esse grande desafio
né, de envolver uma agenda eficiente e muito proativa com as cidades do interior e aqui nessa região conurbada, região metropolitana, né? Você tem aí o polo aí de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Maricá, tudo muito junto, Rio Bonito. Aí você tem a Baixada Fluminense também, tudo muito próximo, mas aí já tem Petrópolis, um conjunto de cidades, Teresópolis, a região de Volta Redonda, Sul Fluminense, Norte e Noroeste do estado. Como que a gente pode criar uma agenda para isso? Um debate muito interessante. O quarto debate, vocações regionais, olha só, o estudo das vocações regionais como eixo de inovação, como articular a inovação com a ciência e tecnologia, né? O Brasil deu um salto aí nos últimos 10, 15 anos, ele saiu do 21º, 22º país em produção de papers, né? Saltou para 11º, 12º, né? Deu um salto enorme na produção de ciência. Mas como a gente articula essa produção de ciência básica com a produção de inovação, como fazer com que isso gere possibilidades reais de produtos, sistemas, serviços? Então, esse quarto tema também é um tema muito interessante, né? E que com certeza será explorado pelos nossos debatedores aqui, né? Como a sociedade do conhecimento e da comunicação pode incidir nessa produção, né, de ciência básica e a partir daí gerar produtos, sistemas e serviços inovadores. Essa é uma resposta interessante que nós vamos fazer isso. E isso é uma questão muito questionada o tempo todo. É muito comum a gente participar de debates em nível nacional também, né? E é muito comum que se fale assim, tudo bem, nós produzimos ciência básica, a gente tem muito paper, a gente tem muita publicação, e como isso incide, como isso transforma efetivamente em produto, em processo, em sistemas, em riqueza e geração de emprego lá na ponta, né? Isso é um grande desafio, né? Considerando sempre as vocações regionais, porque as vocações regionais, em geral, a gente já conhece. O que nós temos dificuldade é articular isso e transformar isso em economia real, né? Em economia real com inovação, com ciência e tecnologia. Por fim, cultura digital. Qual o papel da sociedade, das universidades, das empresas, dos profissionais, do governo no desenvolvimento da cultura regional, né? Da cultura digital? Pois bem, a cultura digital ela existe porque existem as TICs, né? Se não tivéssemos as tecnologias de informação e comunicação, nós não teríamos esse conceito tão desenvolvido, ou talvez nem existisse, né? Que nós chamamos de cultura digital. Esse novo paradigma das sociedades, né? Que está mudando a forma da humanidade se relacionar, né? Das relações sociais, com as formas de relação de produção, inclusive, né, de relações de trabalho, reconfigurando as sociedades, as nações, as línguas, as religiões, né? Tantas injunções que a cultura digital trouxe e que são paradigmáticas, que é um novo momento da humanidade, né? Esse debate é muito importante, e é muito importante que ele chegue nas cidades aí do interior do estado que estão envolvidas nesse processo, até porque nós temos um processo muito grande, algumas cidades de esvaziamento dessas cidades, a juventude vem para a região metropolitana, para a capital, para estudar e acaba ficando por aqui, muitas vezes até exterior, por falta de oportunidade no interior, para praticar aquilo que esperaram, né? Isso tem a ver exatamente com como a gente transporta essa cultura digital para as cidades do interior. Então, o desafio é como assegurar que isso será potencializado para o crescimento dos padrões de interação social e qualidade de vida de forma horizontalizada, ou seja, como que essa cultura digital se espraia de uma forma democratizada e horizontal em todo o interior, né? Então, esse também é um debate, é o quinto debate, hoje a quinta mesa, com certeza bastante polêmico, né? Mas muito digital, muito atual e muito necessário para isso. Por fim, a todos que estão assistindo, Goulart, enfim, eu queria trabalhar um pouquinho a questão de como que nós vamos incidir esse trabalho, como a gente pode fazer para que os municípios do interior trabalhem melhor essa questão da ciência, da tecnologia e da inovação, né? Por exemplo, nós já temos uma instrumentação legal, nós temos um conjunto de leis que permitem a gente
pensar em processos, em tornar o Brasil e o nosso interior economias mais dinâmicas. Nós temos, inclusive, exemplos de economias muito dinâmicas, né? Nós vamos aí para a região, por exemplo, do Vale do Paraíba, ali em São José, os Campos, né? Uma região extremamente moderna, com economia extremamente moderna, né? Nós temos o exemplo do oeste catarinense, por exemplo, um polo muito moderno de economia, né? Mais focado na agroindústria, mas tem muita tecnologia lá. Como é que a gente transporta e traz isso para o nosso estado do Rio de Janeiro? Como a gente pode potencializar a lei do bem? Como que a gente pode ensinar os municípios, os gestores locais a utilizarem, a criar facilidades para a utilização da lei do bem e criar polos tecnológicos no interior? A questão da nova lei de informática. A lei de informática tem uma nova versão, né, que foi forçada aí em função de uma decisão da Organização Mundial do Comércio, que forçou o Brasil a fazer uma nova lei de informática. Como isso se reflete lá na ponta? E o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, a Lei 13.243 de 2016, e o Decreto 9.283 de 2018, que é que regulamenta o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Essas leis não chegaram ainda nem nas grandes cidades, quanto menos tem impacto no interior. Como é que a gente pode fazer com que isso tenha um efeito prático nas cidades do interior? Eu estou envolvido com algumas cidades, a gente tem dado consultoria. Eu agora sou diretor-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia lá de Maricá, de inovação, né? E a gente está enfrentando esse desafio, né? Por quê? Você tem que atualizar a lei municipal. Você tem que primeiro fazer com que as leis municipais estejam em linha com as leis federais, atualizá-las. Isso também se reflete nas leis estaduais. A Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro, ela foi aprovada na Assembleia Legislativa em dezembro de 2008. Ela é recente, não é nem tão antiga, mas de lá para cá, a Lei do Bem foi atualizada, a Lei de Informática foi atualizada agora, e nós temos o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, esse conjunto, esse arcabouço legal do Estado do Rio de Janeiro precisa ser modernizado, né? Mas tem outros desafios que são muito importantes que a gente tem que enfrentar, né? Por exemplo, além de modernizar o arcabouço, nós temos um problema dos órgãos de controle que não conseguem compreender que pesquisa, que inovação, que investimento nesse setor pode sim dar errado eventualmente, não resultar imediatamente em ganhos, né, financeiros, pode ter perdas, pode surgir uma ideia que no futuro tem alguma utilidade, mas que agora não tem nenhuma utilidade, e os órgãos de controle vêm para cima exigindo que o gestor estadual, o gestor municipal, que ele preste contas, multa, cria processos, questionamentos. Isso faz com que, muitas vezes, o gestor fique recuado, ele tenha medo de investir em inovação. E por que eu falo isso? Porque, segundo o IBGE, em 2014, 20% do PIB brasileiro foi compras do poder público, foram gastos públicos. Isso é um enorme potencial de investimento em inovação. Você imagina se os municípios começam agora a lançar editais para formar startups, por exemplo, para criar leis que resolvam os gargalos nos consórcios de saúde, lançar editais que criem sistemas para criar, resolver o problema do ensino à distância dos municípios, né? Questões muito candentes como a questão de segurança, a questão da logística e do transporte nas cidades conurbadas aqui do Grande Rio. Olha o potencial que existe nisso de financiamento, de inovação, de sistemas e de processos. Mas, por um lado, o gestor não compreende esse processo. Por outro, ele também tem medo que a burocracia dos órgãos de controle venha depois cobrando dele
é uma prestação de contas, um processo, enfim, alguma coisa. Então, eu acho, Blois e todos que vão participar desse debate hoje, que é muito importante que nós tenhamos uma ação efetiva e muito consciente junto aos municípios, para que os municípios modernizem as suas leis, criem suas leis de inovação, seus códigos de inovação, criem os seus fundos municipais de ciência e tecnologia e inovação e coloquem todo ano um pouco de recursos ali e façam encomenda tecnológica. As leis, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, a lei de informática, a lei do bem permitem isso. Nós temos que ensinar esses municípios a comprar, fazer encomendas tecnológicas. Eu acho isso um desafio enorme para a gente, um desafio enorme para a RioSoft, um desafio enorme para as organizações e para aqueles que atuam no setor, como consultores, como organizações da sociedade civil, como pesquisadores, professores das universidades, a gente criar essa cultura de que os municípios, que têm um enorme potencial de compras públicas, de fato, aprendam a fazer encomendas tecnológicas, a trabalhar com bônus tecnológicos e, com isso, financiar um novo momento, um momento de salto da economia, de tecnologias de informação no interior do nosso estado do Rio de Janeiro, que é um estado rico, um estado que tem um potencial enorme, que tem muita criatividade, que tem diversas universidades no interior e campos das universidades públicas do interior. Nós temos uma cobertura enorme de ensino superior no interior do estado, em todo o estado, e isso não é potencializado. Então, nós temos que ir para esses municípios para a gente ensinar, não ensinar, né, mas debater, mudar as leis. Algumas cidades já cumpriram essa parte. Eu sei que Petrópolis, por exemplo, tem uma lei muito moderna, Maricá tem lei moderna, eu sei que Nova Iguaçu, nós sabemos que já fez uma lei moderna, eu sei que, por exemplo, Piraí tem um Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Volta Redonda está debatendo a sua lei de inovação, ou seja, existem inúmeros exemplos, mas nós temos que ir nesses lugares e o desafio é fazer com que o gestor tope lançar editais, tope fazer encomendas tecnológicas, tope trabalhar em cima do possível bônus tecnológico e financie um momento generoso, um novo momento para a ciência, tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro. Então, meu amigo Blois e todos que estão assistindo, antes de fazer esse encerramento, dizer que é um prazer estar com vocês aqui falando desse viradão, depois vamos ver como será a nossa comemoração ao final disso tudo. É tudo novo, tudo paradigma novo para a gente. Estarmos falando na sexta-feira, ao invés da gente estar na cidade, reunidos todos debatendo, a gente fazer esse debate à distância, mas é bom. É bom porque muda um pouquinho os hábitos, a gente é forçado a raciocinar e agir de uma forma diferente e compreender melhor a tecnologia e usar melhor a tecnologia disponível e as TICs, que é um grande ganho da humanidade e que, não tenho dúvida, nas próximas décadas mudará muito as condições, as qualidades, a qualidade e a forma de produção e de vida da população brasileira. Blois, muito obrigado, um grande abraço, encerro por aqui minha participação e vou continuar assistindo os debates, com certeza, e nos encontraremos na festa ao final desse evento, na grande comemoração que teremos, porque merece esse evento ser comemorado por todos nós que atuamos na área de inovação, ciência e tecnologia. Muito obrigado, uma boa tarde ou boa noite e um bom aproveitamento a todos e todas que estão linkados nesse grande evento. Obrigado, uma boa noite.